Permaneça como se encontra. Aprovado por unanimidade. Artigo 49. O alvará de aprovação prescreverá em 2 anos da data da publicação do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado por igual prazo, desde que o projeto atenda a legislação vigente à época do pedido de prorrogação. Em discussão, artigo 49. Em votação. Em discussão, vereador Cosme Araújo. Não consta aí se essa prorrogação desse alvará dependerá de novos custos. Deveria constar. Porque, veja bem, se ele prescreve, tá certo? Então, para se fazer para se ceder um novo alvará, terá que passar pelos novos trâmites na prefeitura, inclusive de pagamento de taxas, etc. É isso que também que é importante a gente saber. Ele comunica, faz um comunicado, ele faz um comunicado de que a obra não está solicitando, porque o alvará já está válido. Os emolumentos incidentes na época da aprovação continuam em vigor. É exatamente para propiciar, porque se por algum problema a pessoa não conseguiu iniciar a sua obra dentro do período de 2 anos, ela tem a possibilidade de prorrogar por mais 2, mantendo, sem perder os emolumentos. Em discussão, o artigo 49. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 50. A revalidação do alvará de aprovação não será necessária quando o objeto tiver alvará de execução em vigor. Artigo 50. Em discussão, artigo 50. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 51. O alvará de aprovação poderá, enquanto vigente, receber termo aditivo para constar eventuais alterações de dados ou aprovação de projeto modificativo em decorrência de alteração no projeto original. Em discussão, artigo 51. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 52. A contagem do prazo do alvará de aprovação ficará suspensa mediante comprovação através de documento hábil na ocorrência suspessiva durante os impedimentos a seguir relacionados: a. existência de pendência judicial; b. calamidade pública; c. declaração de utilidade pública; d. dependência de processo de tombamento. Parágrafo único. A contagem do prazo do alvará de aprovação ficará igualmente suspensa durante o período de exame e aprovação de projeto modificativo. Em discussão, artigo 52, com seu parágrafo único. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 53. O alvará de aprovação, bem como a certidão de conformidade urbanística e edilícia poderão ser cassados, mesmo durante sua vigência, juntamente com o alvará de execução em caso de desvirtuamento da licença concedida ou anulado em caso de ilegalidade em sua expedição. Parágrafo 1º. A cassação e anulação serão formalizadas mediante o ato do secretário responsável pela sua expedição. Parágrafo 2º. Aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de novo alvará, o prazo serão contados a partir do deferimento do pedido. Artigo 53 e todos os seus parágrafos. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 54. Alvará de execução. A pedido do proprietário do imóvel, a Prefeitura emitirá alvará de execução indispensável à execução de: a. movimento de terra; b. muro de arrimo; c. edificação nova; d. demolição total; e. reforma. Parágrafo único. O movimento de terra e o muro de arrimo vinculado à edificação ou à reforma, bem como a demolição total vinculada à edificação nova, poderão ser requeridos e licenciados pelo alvará de execução da obra principal. Em discussão, o artigo 54 e seu parágrafo único. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 55. O alvará de execução poderá ser requerido concomitantemente ao alvará de aprovação, sendo nesse caso estabelecido prazo de validade somente para o alvará de execução. Em discussão, artigo 55. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 56. O alvará de execução destinado exclusivamente a movimento de terra
prescreverá em 1 ano, a contar da data de publicação do despacho do deferimento do pedido, podendo ser prorrogado a pedido por igual período. Em discussão, artigo 56. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 57. O alvará de execução de edificações prescreverá em 2 anos. Parágrafo 1º, fim do prazo, caso a obra esteja comprovadamente em andamento, o construtor deverá solicitar renovação do alvará, podendo ser renovado por igual prazo. Parágrafo 2º, no caso de obras de grande porte em que seja necessário renovação por um período maior do que 2 anos, o construtor deverá apresentar cronograma físico da obra e comprovar o seu cumprimento. Em discussão, artigo 57, com todos os seus parágrafos. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 58. A contagem do prazo do alvará de execução de construção ficará suspensa mediante comprovação através de documento hábil na ocorrência suspensiva durante os impedimentos a seguir mencionados: A, existência de pendência judicial; B, calamidade pública; C, declaração de utilidade pública; D, pendência de processo de tombamento. Parágrafo 1º, a contagem do prazo do alvará de execução de construção ficará igualmente suspensa durante o período de exame e aprovação de projeto modificativo. Parágrafo 2º, aprovado o projeto modificativo e sendo deferido o pedido de novo alvará, os prazos serão contados a partir do deferimento do novo pedido. Em discussão, artigo 58, com todos os seus parágrafos. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 59. O alvará de execução, bem como a certidão de conformidade urbanística e edilícia, poderão ser cassados, mesmo durante sua vigência, em caso de desvirtuamento da licença concedida ou anulado em caso de ilegalidade em sua expedição. Em discussão, artigo 59. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 60. Para obter o alvará de aprovação, o interessado deverá fazer a solicitação através de processo lançado no protocolo do município, instruído com os seguintes documentos que devem ser anexados. Primeiro, requerimento conforme modelo fornecido pela Prefeitura, assinado pelo proprietário, solicitando o alvará, do qual deverão constar seus dados pessoais, endereço, telefone, endereço eletrônico, seu ou do responsável técnico que elaborou o projeto, indicando a quem deverão ser encaminhadas as informações ou notificações referentes à análise do processo e à área construída do projeto que pretende aprovar. Segundo, escritura do imóvel registrada no cartório de registro de imóveis, apresentada em uma cópia. Terceiro, projeto arquitetônico apresentado em 4 vias, devidamente assinado pelos proprietários e pelos profissionais responsáveis habilitados, e um exemplar em meio magnético, projeto arquitetônico, este que deverá ser composto de, no mínimo, os seguintes elementos. 3.1, planta de localização do imóvel inserida no mapa da cidade, de forma que fique clara e visível sua localização e zona de uso em que se situa. 3.2, planta de situação da construção do terreno em escala conveniente, de forma a ficarem claras todas as cotas externas das edificação, dos recursos, da largura dos passeios, entre o alinhamento e o meio-fio, das partes rebaixadas do meio-fio e o alinhamento das edificações vizinhas lideiras com seus respectivos números de porta, se houver. 3.3, planta baixa em escala 2.100 ou 2.50 de todos os níveis da edificação, com todas as cotas e edificação dos níveis dos pisos. 3.4, 2 cortes em escala 1:100 ou 1:50. 3.5, elevações das fachadas da edificação que estiverem de frente para os logadores públicos e em escala de 1:100 ou 1:50. 4. Quando de estatísticas, indicando todas as áreas construídas, as áreas computáveis e as áreas privativas, as áreas de uso coletivo ou comuns em cada pavimento, além da área do terreno, área ocupada, área permeável,
taxa de ocupação, coeficiente de aproveitamento e índice de permeabilidade. 5. Comprovante de pagamento do IPTU do terreno. 6. Comprovante de pagamento do ISS dos responsáveis técnicos. 7. Comprovante de pagamento da taxa de análise de projeto. 8. Nos casos em que forem necessários licença ambiental ou aprovação de outros órgãos da administração pública, a Prefeitura expedirá preliminarmente a certidão de conformidade urbanística edilícia e a expedição do alvará de aprovação ficará condicionada à apresentação da licença ambiental e ou do documento de aprovação do órgão. 9. Em casos em que sejam necessárias fundações especiais, contenções de encostas ou estruturas especiais, deverão ser anexados os projetos correspondentes. 10. Todos os projetos e documentos técnicos apresentados pelos profissionais, arquitetos e ou engenheiros deverão ser acompanhados pelos respectivos registros de responsabilidade técnica, RRT-CAL, ou anotação de responsabilidade técnica, RT-CREA, do conselho profissional em que o profissional estiver registrado com especificação das atividades a que se refere a responsabilidade. Parágrafo 1º, o requerente poderá, em primeiro momento, apresentar apenas uma via do projeto e, após concluída a análise, acrescentar as demais 3 vias para atender ao disposto do inciso 3º. Parágrafo 2º, a certidão de conformidade urbanística e edilícia comprovará que o projeto está em conformidade com as disposições da legislação urbanística e de edificações, porém, não conferirá direito para iniciar a construção e prescreverá no prazo de 1 ano. Parágrafo 3º. Os projetos e cálculos apresentados conforme apontado no inciso 9 ficarão arquivados apenas como elementos de consulta e, nesta oportunidade, não serão objeto de análise para verificação de sua correção, qualidade técnica ou da estabilidade da obra, pois esta responsabilidade é única e exclusiva do profissional responsável técnico que os elaborou. Parágrafo 4º. Quando o empreendimento ocupar mais de um lote, o requerente deverá solicitar o prévio remembramento dos lotes de forma a unificá-los. Artigo 60. Em discussão, artigo 60 com sua emenda. Em discussão, em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado por unanimidade. Artigo 60.